Introdução. O surgimento do Antigo Egito. Imaginem um lugar onde um rio gigante corta o deserto, criando uma faixa verde de vida em meio à areia. Esse lugar existe, e é o Egito. Há mais de 5.000 anos, as pessoas começaram a se reunir ao longo do rio Nilo, aproveitando suas águas para cultivar alimentos e construir suas casas. O Nilo não era apenas um rio, era o coração pulsante do Egito Antigo. Todo ano, ele transbordava, deixando o solo super fértil. Era como se a natureza estivesse dando um presente para os egípcios. Isso permitiu que eles cultivassem muito mais alimentos do que precisavam, o que foi crucial para o surgimento dessa incrível civilização. Ascensão. O Egito dos Faraós. Com o tempo, os egípcios se organizaram em um reino unificado, governado por líderes poderosos chamados faraós. O primeiro faraó a unir o Alto e o Baixo Egito foi Narmer, por volta de 3100 a.C. Imaginem só, ele usava uma coroa que combinava as cores do Alto e do Baixo Egito para mostrar que agora eram um só país. Os faraós eram considerados deuses vivos na terra. Eles tinham um poder imenso e eram responsáveis por manter a ordem e a prosperidade do reino. Uma curiosidade legal: os faraós usavam uma barba falsa nas cerimônias importantes para parecerem mais divinos. Durante o período chamado de Reino Antigo, cerca de 2686 a 2181 a.C., os egípcios construíram as famosas pirâmides de Gizé. A Grande Pirâmide de Quéops é tão incrível que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única que ainda existe hoje. Economia e sociedade. A economia do Egito Antigo era baseada principalmente na agricultura. O trigo e a cevada eram os principais cultivos, mas eles também cultivavam linho para fazer roupas e papiro para fazer papel. Além disso, os egípcios eram excelentes comerciantes, trocando produtos com outros povos do Mediterrâneo e da África. A sociedade egípcia era organizada como uma pirâmide. Olha só, mais uma pirâmide. No topo estavam o faraó e sua família, seguidos pelos sacerdotes e escribas. No meio ficavam os artesãos e comerciantes. E na base, os camponeses e escravos. Uma curiosidade interessante: as mulheres no Egito Antigo tinham mais direitos do que em muitas outras sociedades antigas. Cultura e religião. Os antigos egípcios eram fascinados pela vida após a morte. Eles acreditavam que poderiam levar suas posses para o além. Por isso, enterravam os faraós com tesouros incríveis. Já ouviram falar do famoso faraó Tutankhamon? Seu túmulo foi descoberto quase intacto em 1922, revelando riquezas inimagináveis. A religião egípcia era politeísta, ou seja, eles adoravam muitos deuses. Alguns dos mais famosos eram Ra, o deus do sol, Osíris, deus do submundo, e Ísis, deusa da maternidade e magia. Os egípcios construíam templos enormes para adorar seus deuses, como o incrível templo de Karnak. Os hieróglifos, a escrita dos antigos egípcios, são um dos aspectos mais fascinantes dessa civilização. Por muito tempo, ninguém conseguia entendê-los, até que em 1799 foi descoberta a Pedra de Roseta, que tinha o mesmo texto escrito em hieróglifos, demótico, outra escrita egípcia e grego. Foi como achar a chave de um tesouro. Declínio do Antigo Egito. Mesmo as civilizações mais poderosas enfrentam desafios. Por volta de 1070 a.C., o Egito entrou em um período de declínio. Invasões de povos estrangeiros, mudanças climáticas e conflitos internos enfraqueceram o poder dos faraós. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande, da Macedônia, conquistou o Egito. Depois dele, a famosa Cleópatra,
que curiosamente era grega, não egípcia, foi a última governante do Egito Antigo antes de se tornar uma província romana em 30 a.C. O legado do Antigo Egito é simplesmente incrível. Suas pirâmides, templos e tesouros continuam a nos fascinar até hoje. Os egípcios nos deixaram conhecimentos valiosos em matemática, astronomia, medicina e arquitetura. Eles nos ensinaram que com criatividade, trabalho duro e um pouquinho de ajuda da natureza, obrigado, Rio Nilo, podemos construir coisas realmente extraordinárias. E aí, galera do Dever de Casa, o que acharam dessa viagem pelo tempo? Se ficaram tão fascinados quanto eu com o Antigo Egito, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo histórico incrível para vocês. Tem alguma curiosidade sobre o Egito Antigo que não mencionei? Algum aspecto que gostariam de saber mais? Deixem nos comentários. Adoro ler suas perguntas e sugestões. E quem sabe não fazemos um vídeo respondendo a elas. E hey, se você ainda não é inscrito no canal, o que está esperando? Clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder nenhuma de nossas aventuras pela história. Afinal, conhecer o passado nos ajuda a entender melhor o presente e a construir um futuro ainda mais incrível. Nós, do canal Dever de Casa, desejando que vocês tenham um dia tão fascinante quanto o Antigo Egito. Até a próxima aula. E lembrem-se, a história está em toda parte. Basta a gente saber onde procurar.